Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, entre as 9 da manhã, quando ele foi crucificado, até as 3 horas da tarde, quando ele morreu. Quais foram as ordens dessas palavras, o significado, e nós vamos dar continuidade então para essa palavra. Lá em João capítulo 19, versículo 30, tem uma palavra lindíssima que diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Que palavra linda! Está consumado. Lá em João capítulo 17, versículo 4 diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Na língua aramaica, ou seja, a língua que Jesus falava, porque eles não falavam mais o hebraico, mas sim o aramaico. O hebraico era somente falado nas liturgias dentro das sinagogas ou do templo, para ler a Bíblia, porque a Bíblia, no caso, a parte do Antigo Testamento, era escrito na sua quase totalidade no hebraico. Algumas palavras, alguns textos pequenos em aramaico. Então essa palavra consumado em aramaico significa tetelestai. E essa é uma palavra que tem um significado muito profundo. Eu quero aprofundar para você conhecer e saber esse significado. Primeiramente, esse significado tetelestai era utilizado nas questões penais, ou seja, judiciais. Quando alguém era condenado porque cometeu um crime, ele ia para uma cadeia romana e lá no lado de fora da cadeia tinha o nome da pessoa, tinha a acusação dele, ou seja, qual é o crime que ele cometeu, e embaixo tinha a duração da pena, ou seja, qual é o tempo que ele deveria cumprir nessa pena. Vamos supor que ele tivesse matado alguém, então lá o seu João das Botas, vamos colocar aí o nome, cometeu assassinato e teve que cumprir 10 anos. Depois do cumprimento dos 10 anos, se alguém fosse na cadeia, na cela, onde esse senhor ele estava cumprindo com a pena, com a condenação, não encontraria mais ele. Mas embaixo do nome do crime e da duração, teria uma expressão, tetelestai. O que significa? Que ele estava livre da condenação. Ou seja, ele já tinha cumprido toda a pena. Que palavra interessante. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a condenação que era para ser sobre mim, sobre você, foi colocada em Jesus. Então, Jesus ele já cumpriu com essa condenação. Olha só que diz também Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, uma palavra assim muito bacana, muito legal. Colossenses 2, 14 a 15. Ela fala sobre também essa questão de pagamento de um preço, de pagamento de uma dívida. Olha só, diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, Jesus triunfou. Ele cancelou um escrito de dívida, como se fosse um protesto, como se você tivesse uma dívida impagável e chegasse alguém e dissesse, olha, eu vou pagar essa dívida para você. Imagina só a alegria. Então, na verdade, foi isso que aconteceu. Você e eu, nós
não tínhamos como cumprir a lei e sermos perfeitos diante de Deus. Então, como nós não podemos ser perfeitos diante de Deus, nós erramos, nós pecamos, Deus enviou seu Filho, que foi perfeito, cumpriu com uma vida perfeita e morreu por mim e por você. E quando ele morreu sem pecado, ele tomou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. Ou seja, não temos mais condenação. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que pedem para que o Espírito Santo dirija-os, guie-os dia após dia, esses têm o nome escrito no livro dos céus, no livro da vida, e não tem mais condenação nenhuma sobre ele. Olha só o que significa também tetelestai. Era um servo, quando ele terminava uma obra, quando ele consumava uma obra no qual tinha sido proposta para ele fazer. Então, quando ele terminou a obra, ele dizia tetelestai. Jesus terminou a obra no qual o Pai tinha lhe dado essa missão. Por isso que ele disse tetelestai. Acabei minha obra, acabei a minha missão, cumpri com o desejo do meu Pai. Por isso que ele falou e gritou em alta voz, tetelestai, está consumado. Tetelestai também era usado para um sacerdote, quando ele examinava o animal que ia ser sacrificado e não encontrava defeito nele, ou seja, o animal era puro, o animal era um animal que podia ser usado para sacrifício. Aí também ele dizia tetelestai. Então, quando Jesus diz está consumado, ele diz: eu cumpri com a missão que o Pai me deu, não há mais dívida em relação a você, e também, eu fui examinado pelo meu Pai e o Pai não encontrou defeito algum. Ou seja, o meu sacrifício é um sacrifício perfeito e agradável ao Pai. Tetelestai era também usado quando um artista, um pintor, pintava um quadro, por exemplo, ou um escritor terminava um livro e ele dizia também tetelestai, ou seja, foi consumada a obra-prima. Quando Jesus ele gritou tetelestai, o quadro da missão dele foi pintado e o Pai aprovou como uma obra-prima do Criador. Tetelestai talvez tenha um sentido melhor, com um significado comercial, ou seja, financeiro. Significava que a dívida estava paga. Que coisa interessante, né? Quando a dívida foi paga, significava tetelestai, está consumado. Quando Jesus gritou, está consumado, ele sabia. Ele estava dizendo para mim e para você que agora não há condenação, não há dívida na mão do diabo, porque ele tirou essa dívida e ele pagou com o seu próprio sangue. É como um exemplo que eu quero dar para você. Um homem de Deus, estava passeando por uma rua e viu um rapazinho e ele estava lá com uns passarinhos. Aquele passarinho estava numa gaiola muito suja, frio, e esse homem de Deus perguntou para esse rapazinho, para esse menino: menino, o que tu vais fazer com esses passarinhos? Eu vou quebrar as pernas deles, eu vou brincar com eles, depois eu vou depená-los e vou comê-los. Aquele homem de Deus perguntou para o menino: quanto tu quer por esses passarinhos? Mas esses passarinhos não valem nada, esses passarinhos aqui não têm utilidade alguma. Quanto tu quer por esses passarinhos? E aquele menino disse: eu quero uma certa quantia. E o Senhor me pagou aquela quantia. O homem de Deus pegou, comprou os passarinhos com gaiola e tudo. Chegou próximo de uma árvore, abriu a casinha, a portinha e deixou os passarinhos saírem. Os passarinhos ficaram com medo no primeiro momento, mas depois de sair eles voaram. E ele ficou muito alegre porque ele conseguiu salvar a vida daqueles passarinhos.
É assim que aconteceu também lá na cruz do Calvário. Satanás estava dizendo para Jesus: olha, esses homens eles vão te trair, esses homens não valem nada, esses homens eles não vão te honrar, te adorar, eles não vão te aceitar. Mas Jesus disse: eu quero ficar com eles. Não, mas o preço é muito alto, tu não pode pagar. Mas qual é o teu preço, Satanás? Jesus disse: eu quero todo o teu sangue, eu quero toda a tua vida. E foi isso que Jesus fez. Ele na verdade se derramou por amor a mim e por amor a você. Por quê? Jesus não é que nem um diabo que não dá valor para nós. Jesus sabe e conhece o nosso valor. Por isso que ele morreu por mim e por ti. Olha só a última expressão agora de Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Essa palavra, na verdade, de Jesus fazia parte de uma oração que toda criança judaica fazia antes de dormir. Ele fazia uma oração ao Pai e dizia: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que significa essa oração? Pai, eu vou dormir sabendo que eu estou sendo guardado, cuidado por ti, e que amanhã de manhã eu vou me levantar sem ter pesadelo, sem ter problemas de sono, eu vou dormir bem, tranquilo, cuidado por ti, e amanhã eu vou me levantar, vou abrir os meus olhos e vou poder ver os meus pais, eu vou poder ver minha família, eu vou poder ver as pessoas que eu amo, porque eu sei que estou sendo cuidado e protegido por ti. Então, na verdade, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tinha esse significado. O que Jesus estava falando? Pai, eu sei que eu vou morrer, eu sei que estou morrendo, mas eu sei que tu és suficientemente poderoso para guardar a minha alma, o meu espírito, até que o Senhor me acorde, e quando me acordar, eu vou poder te ver, eu vou poder voltar a me relacionar contigo, e vai voltar a situação como era desde o início até agora. Ou seja, eu estou contigo e tu estás comigo até o fim. Na verdade, era isso que Jesus estava dizendo através dessa oração. Qual é a recompensa por Jesus ter sido doado para ver a igreja dele crescendo? Pessoas vencendo as tentações, os vícios, as prisões que elas têm. Ver você conseguindo restaurar teu casamento, a tua vida, os teus sonhos. Ver você vencendo o diabo, as tentações, você próprio e os pecados. É por isso que ele morreu por mim e por ti, porque ele sabia que nós temos valor. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Deus amado, Deus bendito, que essa pessoa, Senhor, possa compreender o motivo pelo qual tu sofreu, tu se doou e tu foi até o fim. E por isso que tu gritou: Tetelestai, está consumado. Que essa obra que o Senhor completou possa completar na vida dessa pessoa que está assistindo essa programação. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.